Esquenta Enem. E aqui no estúdio eu recebo a professora de Biologia do Colégio Ângulo, a Soraya Inácio. Bom dia, Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Mãe de gato, né? Mãe de gato, de Pois 7. é, a gente estava batendo o maior papo aqui no estúdio, mas vamos falar de Enem agora. Vamos falar de Enem. Reta final, né, professora? Sim. E aí, me conta. Primeiro assim, eu acho que uma das principais dúvidas dos estudantes nessa reta final tá chegando, né, o prazo, é o que escolher, né, para estudar nessa época, assim, de cada disciplina. Como fazer boas escolhas, professora? Pois então, isso é uma estratégia que serve não só para Enem, mas para qualquer concurso. Você pega as provas dos anos anteriores. Sim. Muito importante fazer isso, tá, galera? E aí, o que é que acontece? Você pega cada uma das disciplinas e você faz o seu levantamento sobre quais são os temas que são mais cobrados. Sim. A prova do Enem, ela assusta, assim, a princípio, mas, na verdade, ela segue uma lógica muito clara, que está naquela matriz de referências do Enem que todo aluno precisa ter, pego logo no início. E quando você compara a matriz com as provas, tudo se torna muito claro. Sim. Então, falando de biologia, claro que é minha praia, se pegar as provas dos últimos anos, de 2009 para cá, que foi quando o Enem ele começou a realmente ter essa importância, esse peso para entrar na universidade, ecologia você vai perceber que é um tema que está sempre em alta. Então, se for escolher alguma coisa para estudar, investe em ecologia que vai dar bom. Sim. Biotecnologia também começou a ter uma grande importância dos últimos anos para cá. Então, biotecnologia é outro tema. Mas como é que a gente sabe disso? Pegando as provas anteriores. Sim. E olhando quanto de cada tema cai. É sempre uma boa estratégia fazer isso. Ótima dica. Então, se você é estudante ou você é mãe, pai de estudante, conhece alguém que está nessa reta final, enfrentando essa sabatina de estudos, coloca isso como orientação. Agora, eu acho que outra dúvida, professora, é porque assim, é natural que as pessoas, os estudantes, tenham dúvidas ou mais dificuldade em determinada matéria. Talvez seja biologia. Era o meu caso, viu? Era o meu caso. Eu tinha uma baita dificuldade com biologia. Mas nessa reta final, é melhor se dedicar àqueles conteúdos que você tem mais dificuldade, se aprofundar neles de alguma forma, ou segurar o que você tem domínio, do que você gosta mais de estudar, e aí? Isso é uma boa pergunta. É uma péssima ideia ir atrás daquilo que você não tem muita noção, sabe? Existem tempos. O tempo de você buscar conhecimento foi de agosto para trás. Sim. Agora que a gente está chegando em setembro, em outubro, é melhor você reforçar aquilo que você já conhece, porque o que é que acontece? Você vai atrás de um tema que você não domina muito. Eu não aprendi isso, quero aprender agora. Você vai ser tomado pela ansiedade, pelo medo, pela questão do tempo. Caramba, tá em cima, eu não consegui aprender. Resultado, você vai, além de você não conseguir aprender direito, você ainda vai desaprender o que você já tinha aprendido. Sim. É sempre uma péssima ideia. O que é interessante? Se você quer muito aprender uma coisa nova, fala com o professor. Sim. Porque às vezes aquilo que você está querendo investir não é relevante para a prova que você vai fazer. Eu lembro de mim, quando fui fazer PSS, eu fui inventar de fazer isso, foi uma péssima ideia. Uma péssima ideia, eu entrei em desespero, porque eu não estava conseguindo entender. Aí eu fui atrás do professor, e mais, era biologia. Fui atrás do professor e ele disse, por que tu tá preocupada com isso? Isso não vai ser cobrado. Resultado, não foi cobrado. Eu me estressei à toa. Se estressou à toa. Por isso que é aquele princípio básico de você prestar atenção nos conteúdos que caíram nas últimas provas, de fato, é uma boa ferramenta. Você falou uma palavra aí que é muito comum no vocabulário dos estudantes. Desespero. Desespero, sim. Bate a ansiedade, também é natural, mas entrar em desespero é um grande problema, né, professora? É um enorme problema, é um enorme problema. E às vezes esse desespero, ele acontece por conta da pressão. Sim. E às vezes é uma pressão que, às vezes não, geralmente, é uma pressão que o próprio estudante coloca na cabeça. É uma pressão inexistente. E aí o que é que acontece muitas vezes? O estudante ele vai estudar em casa e em casa não é um bom ambiente para estudar. Porque aquele ambiente fechado lembra a ele a pressão que ele sofre. Sim. Uma boa dica é investir em cabines de estudo. Inclusive, no Colégio Ângulo, teve investimento em cabines de estudo, já para permitir que os estudantes tenham um espaço onde eles possam exercitar esse processo de aprendizagem, que, inclusive, é um processo de autoconhecimento. Você sabia disso? Não sabia. É sim. Cada pessoa aprende de um jeito diferente, cada Mas essa cabine, diferente. ela tem vários estudantes, é compartilhada, Você tem sala uma compartilhada sala com várias pessoas? com várias cabines, como se fosse uma biblioteca. Sim. E aí você tem o seu espaço onde você pode levar o seu material de estudo e ali você pode fazer o que geralmente você não consegue fazer em casa, que é prestar atenção em si. Aprender é um processo onde você tem que entender
qual é o caminho que eu sigo para eu conseguir absorver aquele conteúdo. E cada mundo é um mundo, Sim. Cada cabeça é uma cabeça. Que também é outro diferencial do Colégio Ângulo, que é prestar atenção no individual de cada aluno. Nós entendemos que existe o trabalho que tem que ser feito em conjunto, mas cada aluno tem as suas necessidades individuais, a gente busca também atender a essas necessidades dessa forma. Certamente. Além dessa ferramenta, de mais uma, né, que é a cabine de estudos, até que ponto os aulões, e são muitos, né, professores, especialmente nessa reta final, até que ponto eles são positivos para os alunos também? O aulão, ele é sempre positivo desde que você esteja descansado para assistir. Sim. Então, um dos grandes eventos do Ângulo, né, que é o Corujângulo, é clássico, é um evento onde você tem a noite inteira de estudos, mas para participar, você tem que estar descansado. É uma das coisas que os estudantes muitas vezes pecam, eles acham que estudar vai fazer eles chegarem lá, às vezes atrapalha. É necessário você respeitar os seus limites e os aulões, eles precisam ser aproveitados dessa maneira. Você tem que estar descansado e é o melhor momento para o aluno ver as estratégias, porque é o momento onde a gente aproveita para mostrar aqueles macetes, aquelas dicas. Ainda tem bizu na minha época, que faz pouco tempo, tá, faz gente? pouco Foi um tempo, dia sim. desse. Uhum. Mas a nossa ainda época tem faz bizu. pouco tempo. Ainda tem bizu nos aulões, então. Tem sim. É diferente, né? A época do PSS para cá, o Enem ele tem uma outra roupagem, digamos assim. Mas ainda existem aquelas dicasinhas clássicas e básicas para que você não se perca no meio das questões. Agora a moda não é moda, né? A pedida é a interpretação de texto. Sim. Pode ser prova de matemática. A interpretação de texto, ela pesa bastante no Enem. Perfeito. Professora, muito obrigada. E para você que está acompanhando Mulher Demais, saiba que nessa reta final a gente vai potencializar essas dicas aqui no Esquenta Enem, não somente aqui no Mulher Demais, mas em toda a nossa programação. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, professora Soraya Inácio, que é do Colégio Ângulo, e junto, né, com o Projeto Enem, participa aqui com a gente nessa parceria. A TV Correio, Colégio Ângulo e junto com a Uninasal. Esquenta Enem. Oferecimento Uninasal, o aprendizado não para. Faça a escolha certa, faça Ângulo. Conteúdo valiosíssimo, inclusive, se você depois quiser compartilhar essa entrevista, esse bate-papo com a professora Soraya, é só você ir lá no nosso site ou no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Correio, canal 12. Compartilha aí para todos os estudantes que estão nessa reta final, potencializando os estudos para o Enem, tá? Vamos interagir agora pelo @